Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo, vamos prosseguir nosso estudo. Evangelho de João, capítulo 15, verso 10. Jesus está em algum lugar que nós não sabemos se ele já está no Jardim do Getsemane ou ainda há caminho, mas ele já saiu lá do cenáculo onde foi celebrada a Santa Ceia, perto da Páscoa, e ele está ensinando os seus discípulos, e ele está ensinando a eles usando metáforas da vida rural. Ele usou agora a metáfora da videira, nós vimos no vídeo anterior. E agora, no verso 10, ele continua a sua conversa, o seu discurso, e diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Aqui é a explicação e a aplicação muito clara e incisiva de que o amor é mandamento, o amor é obedecer aos mandamentos. O amor não é sentimento. Pode ser, mas é essencialmente mandamento. Então, se nós permanecermos no amor de Jesus, é porque nós obedecemos o mandamento dele, os mandamentos dele. E ele fala que isso é o que ele faz. Ele permanece no amor do Pai porque ele obedece os mandamentos do Pai. Então ele está apenas replicando em nós aquilo que ele mesmo já faz. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vejam que nós vimos lá anteriormente, capítulo 14, né? Jesus falando para eles não se perturbarem, não entrarem em desespero, em tristeza, porque eles estavam todos, e ainda estão nesse momento, para abandonar Jesus. E ele fala aqui que está dizendo essas palavras para que eles tenham alegria, a alegria esteja neles e essa alegria esteja completa. A vida cristã, ela é curiosamente retratada em histórias, em liturgias, em pinturas, como algo triste. É estranho isso, né? Há pessoas, inclusive, que têm essa ideia errada, que acham que se elas se tornarem cristãos, de prática cristã, suas vidas perderão cor, vão ser vidas sem graça. Olham para os cristãos e de fato veem algo muito sem graça, algo que perdeu a alegria. E Jesus está dizendo algo oposto. Ele quer que a alegria dele permaneça em nós. E ele está conectando essa alegria com a obediência aos mandamentos, com o amor. Então, nós precisamos talvez rever algumas práticas nossas e tentar entender por que, eu não sei se é o seu caso, né, se é o caso do seu grupo religioso, mas por que um certo grupo religioso, esse ou aquele onde você está inserido, tem uma característica de perda de alegria. Claro que existem alegrias que são impróprias. Existem alegrias que são mundanas, que fazem mal ao ser humano, e elas só são alegrias porque a alma humana está distorcida. Mas há uma alegria plena, muito maior, que é a alegria de estar em Jesus Cristo, de estar vivendo os mandamentos dele. E essa coisa não é simplesmente, eu obedeço uma lista de coisas e eu estou assim. Não. É a ideia de eu estou junto com Jesus, cooperando com o Pai na sua obra criadora e redentora. Eu estou junto com Deus, olhando para a criação caída, para a criação perdida, e eu estou ao lado de Deus, trabalhando em benefício dessa criação. Isso traz muita alegria. Veja que é uma diferença de perspectiva, né? Eu estou debaixo de uma carga de listas de mandamentos eu estou junto com Deus, produzindo algo. Isso é bem diferente. O meu mandamento é esse. Agora aqui, coisa muito importante. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Nós temos lá na lei, no Antigo Testamento, né? Ame ao próximo como a si mesmo. E Jesus agora, ele eleva o padrão. O nosso amor próprio, inclusive, ele é um amor bastante incompleto, defeituoso, e ele oscila, né? Ao longo da vida, há momentos melhores e piores. Mas aqui, o Senhor nos traz um novo referencial: amar como ele amou. E ele amou plenamente. Ele amou o tempo todo. E ele amou até o fim. Ele foi às últimas consequências para viver esse amor. Nós, às vezes, não fazemos isso por nós mesmos. Então, por isso que ele estabelece esse padrão. Amem-se como eu vos amei. Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Que bonito isso, né? Que amor tremendo esse, ao ponto de se entregar para o benefício dos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno.
Essa é a amizade com Cristo. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. A palavra servo, não se engane, tá? Servo quer dizer escravo. Nós às vezes usamos a ideia de servo como alguém, um empregado, alguém que se submete. Servo, essa palavra significa escravo, e é daqui que ela vem mesmo. E o Senhor está falando, eu não chamo já os meus discípulos que caminham comigo de servos. E olha que é muito bonito ser um servo de Deus, viu? É muito bonito ser um escravo de Deus. Vamos lembrar que na Santa Ceia, Jesus se colocou numa posição até inferior ao escravo mais ralé de todos, ao ir lá e lavar os pés dos discípulos. Então, é muito bonito ser servo de Deus. Mas Deus nos chama para sermos amigos, amigos dele. Porque ele falou, o servo não sabe o que seu Senhor faz. E em vez disso, eu tenho chamado amigos porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. E aí, você pode se perguntar, né? Puxa, o que será que ele tornou conhecido? Está aqui. Esse é o conteúdo que nós precisamos saber. A Bíblia é a revelação. Aqui está gravado o conteúdo que nós precisamos ter vindo da parte de Deus. Os evangelhos nos trazem os ensinos de Cristo. O que ele ouviu do Pai, ele transmitiu aos seus discípulos, que registraram isso, transmitiram a outros, que registraram também e transmitiram a outros até que chegou até nós. Então nós podemos ser os amigos de Deus, que ouvem as palavras do Pai, vivem os mandamentos e põem isso em prática. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento, amem-se uns aos outros. Jesus está dizendo que a escolha não é dos discípulos. É Ele que fez a escolha, Ele que fez o chamado. E esse chamado é um chamado com propósito. Eu os escolhi para irem e darem fruto e fruto que permaneça. Perceba que tudo que Deus faz, tudo que Jesus Cristo faz, é com propósito, é com objetivo. Nada é feito em vão. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para Ele vazia sem ter produzido efeito. Em outra porção diz que a palavra de Deus é como uma marreta que despedaça uma rocha. Produz efeito. Então, Ele está nos escolhendo para que a gente vá e a gente dê fruto. E é um fruto que permaneça. Não são coisas que a gente faz que são transitórias, passageiras, que o resultado se acaba em pouco tempo. Mas aquelas ações, aquelas transformações que realmente valem a pena, que realmente são mudança. Vou pegar aqui alguns exemplos diversos, né? Como diz a Bíblia, aquela pessoa que roubava, para de roubar e começa a trabalhar inclusive para ter com o que ajudar o necessitado. Ele que antes tomava dos outros indevidamente pelo furto, agora faz doações aos necessitados. Isso é um fruto que permanece. É aquele homem que batia em mulheres e que aí resolve andar com Cristo, se arrepende, todo o mal que ele fez ele procura de alguma maneira aplacar a dor de quem sofreu e passa a dedicar sua vida para o bem das mulheres, para o bem do próximo, cuidar bem da sua mãe, da sua esposa, das suas filhas e de quem cruzar o caminho dele. Isso é um fruto que permanece. É aquela pessoa que tinha nos seus lábios sempre uma palavra de maldição, sempre uma palavra ruim, sempre algo de mal para dizer sobre alguém. E aí passa a aprender com a Bíblia que ele não deve falar mal dos outros. E aí se ele não tem algo de bom para dizer sobre alguém, ele não diz, e aí ele vai dizer algo bom para essa pessoa, vai anunciar a ela um caminho melhor de vida. São frutos que permanecem. A fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Perceba que a transformação de vida permite que a gente acesse o Pai, para que o Pai conceda o que a gente pedir em nome de Jesus, que eu já expliquei anteriormente que pedir em nome de Jesus não é fórmula, não é dizer em nome de Jesus, é pedir conforme o caráter e a vida de Cristo. É pedir de acordo com quem Jesus Cristo é. E aí ele fala, esse é meu mandamento, amem-se uns aos outros. É isso que tem que ser feito, é essa a regra. Qual é a regra? A regra é essa, amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. O que é o mundo aqui? O mundo, nessa frase, e aí eu vou retomar um tema muito importante. A palavra mundo, como outras palavras na Bíblia, nós temos que entender e reconhecer o significado e que às vezes uma palavra tem diversos significados, alguns são até mais metafóricos. Por exemplo, morto. No nosso aqui, eu vou saindo do idioma clássico, né, indo para o português do dia a dia. Morto é alguém que já não tem vida, certo?
Você já chegou em casa cansado assim no dia de trabalho e falou, estou morto? Você estava de fato morto? Não, né? Então a palavra morto tem mais de um significado conforme a maneira que está sendo aplicado. Mundo também. Mundo pode ser a criação de Deus, do Senhor é da terra e sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. E o mundo pode ser também o sistema perverso, maligno, que permeia essa existência. Não amem o mundo, não amem essas coisas mundanas. Então ele está falando aqui do mundo no sentido de sistema perverso. O sistema perverso odeia os discípulos. Tenham em mente que antes odiou quem? O Senhor dos discípulos, Jesus Cristo. Então o ódio que o sistema perverso tem pela pessoa que produz frutos é apenas um reflexo do ódio pelo Senhor. E você sabe, se você produz frutos, sempre tem alguém para jogar uma pedra. Você sabe disso. Tem até um ditado que fala, né, que é a árvore que produz muitos frutos que toma muita pedrada. As pessoas tentando derrubar os frutos. E é assim na vida. Se você produz frutos, se você passou por uma experiência de conversão, e conversão, lembre, não é aderir a um movimento religioso. Conversão é mudar de direção. Você pode aderir a um movimento religioso e continuar com a sua vida de pecado. É mudar de direção. Se você passou por uma experiência dessa, talvez você tenha passado pela experiência de que pessoas que convivem com você ou conviviam comecem a achar ruim que você não tem mais os maus hábitos que tinha antes. E comecem até a agredir, a ofender, a ser desagradável com você, porque você não faz mais o que fazia antes com eles. O mundo vos odeia, porque antes odiou a Jesus Cristo. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Claro, quem está nesse sistema perverso é acolhido por ele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Porque toda pessoa que não anda com Cristo, ela mesmo sem perceber, ela está nesse sistema. E quando alguém vem andar com Cristo, ela é tirada desse mundo, do sistema perverso. E aí ela passa a andar com Cristo. E aí então o sistema perverso tem uma rejeição a essa pessoa. Já a reconhece como adversário simplesmente porque ela mudou o seu caminho. Lembre-se das palavras que eu disse. Nem o escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Esse tema da perseguição é um tema amplo. Ele é um tema para ser tratado talvez em livros e mais livros, aulas e mais aulas. Mas aqui o Senhor traz uma coisa muito incisiva. Há uma repetição de padrão. Então, quando nós temos a experiência de conversão e nós passamos a andar com Cristo, nós vamos nos deparar dentro do sistema perverso, que é esse sistema mundano, com dois tipos de reação. Existem pessoas que quando se depararam com Cristo, o amaram, mesmo estando no sistema perverso. E há pessoas que o rejeitaram. Conosco não será diferente. Há pessoas que, estando nesse sistema, mergulhadas no pecado, vão se deparar com discípulos de Cristo e vão amá-los. E outras vão rejeitá-los completamente. E aqueles que amarem os discípulos de Cristo é porque há neles já uma disposição a um novo caminhar. Essa disposição pode se tornar vida prática ou não, né? Vamos lembrar da parábola lá do semeador que lançou as sementes e as sementes caíram em diversos tipos de solo e os resultados foram diversos. Mas assim como foi com Jesus Cristo, é hoje conosco. Há pessoas lá dentro do sistema perverso, na vida mais perversa imaginável, que vão se encontrar, vão se esbarrar com alguém que é de Cristo e elas vão sentir algo no coração. Elas vão sentir algo em direção a essas pessoas. Uma vontade de estar com elas, uma vontade de ouvir mais, uma vontade de caminhar com elas. E outras vão rejeitar. E aí nós temos que ter esse discernimento, porque assim Jesus Cristo nos ensinou. Falou, tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. As pessoas que nos rejeitam por causa de Jesus e rejeitam a Jesus e a nós porque não conhecem o Pai. Conhecer o Pai não é saber que Ele existe. Há pessoas, não se espante com o que eu vou dizer agora, isso inclusive você vai encontrar na Bíblia. Há pessoas que estão dentro de um grupo religioso, um grupo de fé, um grupo cristão, nasceram nesse grupo, passam toda uma vida lá dentro, frequentam as reuniões semanais, os eventos aos domingos e outros eventos em datas especiais, e estão
completa e inteiramente imersos no sistema perverso. Por quê? Porque suas vidas têm práticas perversas. Vamos lembrar, é obedecer os mandamentos de Cristo que mostra o nosso amor. Não é a frequência a um ambiente, a um culto semanal, a uma missa, a uma celebração. É a prática de vida. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.